Olá, eu sou Sebastião Amoedo e sou o responsável pelo Conselho de Minerva. Eu gostaria de conversar hoje sobre um importantíssimo personagem da história de Portugal e do Brasil, aquele que talvez inaugura essa irmandade que temos até hoje de um ser e duas pátrias. Eu estou falando de Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon, conhecido no Brasil como Pedro I e em Portugal como Pedro IV. Pedro foi aquele ser humano portador de vícios e virtudes acentuadas. Seu comportamento poderia até ser considerado hoje como de hiperatividade. A despeito de ser considerado pouco dedicado aos estudos, era ele que determinava se queria ter a lição ou não com o seu preceptor. Ele, desde cedo, se empenhou na equitação, na natação, uma das razões porque ele tomava muitos banhos e era uma pessoa limpa, que não era muito bem o conceito daquela época, e ele também se dedicava a esportes radicais. Imaginem que ele foi um dos pioneiros a escalar o Pão de Açúcar. Lia vários idiomas, incluindo latim, francês, inglês e alemão. Apreciava as artes e era excelente musicista, com domínios do clarinete, do fagote e do violoncelo. Compôs melodias patriotas, tais como o hino da independência do Brasil e o constitucional de Portugal, além de peças sacras, estas em poder da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Podem até ser acessadas pela internet. Até hoje, imagine você, a marcha Ituzaingó, que recepciona o presidente da República Argentina, é considerada de sua autoria e teria sido composta no campus de batalha da Guerra da Cisplatina. Pedro tinha uma compleição física destacável na época, 1,74 m. Naquela época, os homens tinham 1,5 m. Teve uma larga trajetória de conquistador e deixou muitos filhos, alguns reconhecidos. Dedicou-se até os seus últimos dias à causa da liberdade do povo do Brasil e do povo de Portugal. E nosso país não apenas proclamou a independência política, mas combateu os separatismos territoriais e legou uma carta constitucional onde previa a educação para todos os cidadãos daquela época. Recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil e, em Portugal, o de rei soldado e também o de libertador, por restaurar o reino constitucional que havia sido usurpado pelos absolutistas, comandados por seu irmão Miguel. A paz, assinada em 26 de maio de 1834, no castelo de Évora Monte, faz daquele local ser considerado hoje um território da paz. Ainda em 1834, no dia 24 de setembro, faleceu no castelo de Queluz, onde
havia nascido. E ele falece há poucos dias de completar 36 anos. Seu coração foi doado à cidade do Porto, por ele intitulada como Invicta, e lá permanece sob a guarda da venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon, é um daqueles personagens brilhantes da história, que sob a crítica do filósofo Nietzsche, poderia ser identificado como humano, demasiado humano. Em nome dos meus pares do Conselho de Minerva, eu conclamo portugueses e brasileiros a se associarem no resgate da boa memória deste português brasileiro, que lutou por suas duas pátrias, que honrou suas duas pátrias, que nos legou uma história de valor à liberdade. Em setembro de 2022, estaremos reunidos na cidade do Porto, em Portugal, para homenagear sua memória. Portugueses e brasileiros, vamos nos unir nessa homenagem. Nos siga em www.conselhodeminerva.com.br. Lá você vai conhecer toda a nossa programação e identificar como pode ser a sua participação. Muito obrigado.